A Loucura da Razão Econômica, de David Harvey. Capítulo 4, Antivalor, a Teoria da Desvalorização. Esse é um capítulo central, eu diria que é um eixo que conduz a discussão teórica, a discussão econômica, fazendo uma espécie de entrelaçamento, a dialética que o Harvey vai usar e que eu vou traduzir aqui. Eu vou trazer um vídeo em inglês do Harvey com a tradução de uma figura central do livro e que nós vamos dissecar alguns desses princípios. So this is something that is foundational for Marx. So value then is that social relation. But it's a social relation that's in motion. And what does it mean to say it's in motion? And this I did by using this following analogy. All right, well, this is the hydrological cycle. You know, H2O is moving around. It's in the ocean. It evaporates, it then takes on gaseous form, and then it condenses, and it goes through different transformations. It goes through what Marx calls metamorphoses as it moves. It now has this form, it then takes another form. And I'm going to actually make a big differentiation here between the cycle, the hydrological cycle, which is a useful sort of tool for thinking about how H2O moves around, and how capital moves around. And the movement of capital, however, is different because it's going to end up being a spiral form. And there's a big difference between a circle and a spiral. And in English we have this expression, things spiral out of control. And I think spiraling always has connected to it this fear. The cycle goes round and round and round and you don't lose control. This is what Hegel referred to as the difference between bad infinity and a just infinity. That the circle goes round, 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 the spiral goes, whoa, you know. Aquela figura da água, do ciclo da água, é uma figura, o próprio nome diz, né, cíclica, ou seja, é um círculo em que começa e gira, né, como se fosse uma coisa que tem o seu fim e o seu recomeço, o seu reinício. Portanto, na natureza a gente vê muitas dessas coisas, né? Ou seja, desde um princípio de criação até a própria água, os próprios animais, as plantas, etc. Isso não acontece na outra figura, que é a figura do metabolismo do capital, ou seja, produção, reprodução e destruição. O espaço, o lugar e a natureza. Aí já não é um ciclo, mas uma espiral. E é interessante isso porque o espiral gira nesse sentido, né? No sentido de que ele pode expelir questões de destruição, ao mesmo tempo em que ele constrói para dentro, não é? Trazendo todo um metabolismo que será analisado pelo Harvey a partir do dinheiro, ou seja, do acúmulo do dinheiro, como a gente já havia mencionado. Bem, então vamos recomeçar pela ideia do valor, né? O próprio Marx sinaliza para que nenhuma coisa pode ter valor se não tiver uso. Se ela é inútil, também o trabalho dentro dela é inútil. Bem, então isso leva à continuidade da ideia de que o capital é vulnerável. Ou seja, poderá haver desvalorização. E isso normalmente ocorre com várias coisas, inclusive com a ideia do trabalho improdutivo, que nós vamos chegar lá. E aí o Harvey diz assim: a transição da forma mercadoria para a representação monetária do valor é uma passagem cheia de perigos. E aí ele começa a dissecar.
o valor para Marx existe em relação ao antivalor? Bem, isso porque existe matéria e também antimatéria. E nos Grundrisse, Marx vai chamar a atenção para a ideia de repulsão, ou seja, a troca é um mecanismo de repulsão. Eu estou aqui num papel difícil, porque a própria leitura passa por essa questão de compreender e negar. Um objeto é nosso, mas ao mesmo tempo, quando nós passamos isso para frente, ele deixa de ser nosso, porque nós vamos querer um outro objeto. O que tem de valor dentro do objeto não é apenas a questão monetária. A questão monetária talvez seja uma das últimas questões. O que tem inicialmente é uma representação do uso e um valor de uso concreto. Após o uso, a troca. Após o uso, o descarte. Atenção para esse trecho. A vantagem de conceber a desvalorização como um momento necessário do processo de valorização é nos permitir enxergar imediatamente a possibilidade de uma desvalorização geral do capital, uma crise. Bem, então você pode pensar, se ninguém quiser alguma coisa, se ninguém comprar essa coisa, não há valor. Então as pessoas vão ter que ter um dinheiro inicial para aceder a essa condição da mercadoria, para comprar as coisas. Bem, mas talvez, como eu disse, isso não aconteça. A produção e a gestão de novas necessidades e novos desejos faz parte da história do capitalismo. Transforma aquilo que nós chamamos de natureza humana em algo necessariamente maleável e mutável. E o Harvey completa: o capital mexe com a nossa cabeça, mexe com os nossos desejos. Mais à frente, baseado em Tronti, Negri e os autonomistas italianos, Harvey vai tecer considerações a respeito do antivalor nas seguintes condições: a recusa do trabalhador é um antivalor personificado. Ou seja, pense, por exemplo, as greves. Ao produzir mais-valia, o trabalhador produz capital e reproduz o capitalista. Ao se recusar a trabalhar, o trabalhador recusa estas duas situações. Bem, e aí a questão do futuro, ou seja, no movimento anticapitalista e em uma sociedade que deve lidar bem com essa questão do valor. Diz o Harvey, o valor e o antivalor se relacionam de diversas maneiras na circulação do capital. O papel do antivalor nem sempre é de oposição. Ele também possui um papel-chave na definição e garantia do futuro do capital. A luta contra o antivalor mantém o capital sempre alerta, por assim dizer. A necessidade de resgatar o antivalor é uma grande força propulsora em direção à produção do valor. Ou seja, as coisas sempre mudam e o capitalismo sempre dá um jeito de ressignificar as lógicas para que o valor continue, na rota de compras, de desejos, etc. E hoje? Hoje tem o sistema do endividamento, que é uma outra forma de continuar com essa engrenagem do valor. Uma vez que, se a gente tiver muito mais antivalor na balança, a tendência é um acúmulo de produção, ou seja, de coisas que nós vamos ter, e cada vez mais isso é verdade, sem valor e que tenderão a deixar a sua marca de crise. Harvey diz o seguinte: o sistema de crédito vem como um resgate. O capitalista industrial tem uma escolha. Ele pode contrair um empréstimo para adquirir uma máquina e quitar a dívida em prestações ao longo da vida dessa máquina.
pode comprar a máquina à vista e aplicar a depreciação anual no mercado de dinheiro para render juros, até que seja necessário substituir a máquina. Presta atenção nisso agora. Em ambos os casos, o dinheiro emprestado, a dívida contraída, torna-se uma forma de antivalor que circula nos sistemas de crédito como capital portador de juros. Ou seja, em algum momento, essa máquina deixará de ter uso e, portanto, é necessário criar uma situação futura para que o valor não se desvalorize. O capitalismo, portanto, ele tem, ao longo da sua existência, essa grande preocupação com a questão do valor. Marx gostava de chamar de momentos estas questões, ou seja, a valorização, a realização e a distribuição. Uma engrenagem dentro da totalidade da circulação do capital. Vamos voltar lá para a ideia do ciclo e para a ideia do espiralado. Ou seja, o capital está em processo de movimento, né, de criação de valor, de preparação para essa distribuição e de destruição. Veja, é um pouco complexo, mas a gente consegue simplificar. Né? Um liquidificador em movimento. Né? Ele começa a triturar, ele começa a expelir os detritos dentro do copo do liquidificador. É mais ou menos isso que acontece com o valor. Né? Eu tenho uma situação para a valorização, que é um processo, e eu tenho, ao mesmo tempo, uma situação para a desvalorização, que é um outro processo dentro desse mesmo processo do valor. Para isso, há um mercado de crédito. E o Harvey, de alguma forma, pergunta isso para o Marx, porque não está claro. A afirmação é a seguinte: Marx faz uma alusão sinistra quanto ao papel do crédito. Ele diz assim, o Marx: reflete aqui apenas o antagonismo entre condições econômicas de existências mais profundas. E o Harvey pergunta o seguinte: o que é isso? Não fica claro no texto o que seria esse antagonismo mais profundo. Estaria Marx se referindo à dialética oculta da relação entre valor e antivalor? Gosto de pensar que sim. Bom, para as considerações finais deste capítulo, eu vou ler um trecho aqui do Harvey que, de alguma forma, amarra essa ideia do valor e antivalor. O perigo que Marx aponta em seus escritos sobre a formação dos bancos, das finanças e do capital fictício é que o capital se degenere até um ponto e de se tornar um enorme Ponzi, né, que é um sistema de pirâmide, né, de empréstimos e de apostas. É algo que é muito fácil acontecer nos dias de hoje. Mas não é qualquer pirâmide, seria uma grande, né, pirâmide, em que as dívidas do ano anterior são quitadas com empréstimos ainda maiores contraídos no ano presente. Ou seja, como é que a gente pode manipular juros? Né? Vamos pegar um monte de notas de dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro em espécie, e transformar esse dinheiro em juros. Como é que é isso? Então você tem um montinho aqui que é o dinheiro vivo e um outro montinho que representa os juros. Mas os juros é um dinheiro fictício, é um dinheiro de números, como é que é isso? Né? E na verdade a gente sabe muito bem que se a gente entra numa pirâmide para ganhar dinheiro é porque alguém perdeu dinheiro. Bom, só para vocês terem uma ideia, na crise de 2007-2008, a perda cumulativa de ativos nos Estados Unidos foi da ordem de 15 trilhões de dólares. E, finalmente, o trabalho improdutivo. Se todo mundo se dedicasse a atividades consideradas improdutivas, o capital se extinguiria.
prevaleceria o antivalor. Então, por exemplo, as atividades, que a gente conhece do serviço público brasileiro, as atividades estatais, enfim, os advogados, os professores, os burocratas do Estado, todos com trabalho improdutivo. Há efeitos deletérios do apelo excessivo ao sistema público do trabalho produtivo em relação à produção do valor. O Havel vai dizer o seguinte: é necessário estabelecer limites às jornadas de trabalho, por exemplo, até do ponto de vista do capital, essa regulação do trabalho socialmente necessário se faz urgente, em todas as situações. Bem, mas aí o capital tem muito medo, das organizações de trabalhadores que podem constituir um grande obstáculo no sentido de derrubar o próprio capital. Marx vai ser taxativo. Entre direitos iguais, quem decide é a força. Bom, e o caminho para se pensar o antivalor, na perspectiva de diminuir essa força do capital e de se entrar numa avenida efetivamente um pouco mais equilibrada que desague na perspectiva de termos uma sociedade mais justa. Vamos a alguns detalhes. Diz o Havel assim: conhecimento, informação, atividades culturais, todos são passíveis de serem transformados em mercadoria e integrados ao capitalismo, como de fato são. Da mesma maneira, o fato do trabalho doméstico, por exemplo, ser realizado no interior de uma esfera familiar e não ser computado no cálculo do valor. Isso indica que seria um outro possível lugar para se articular uma política anticapitalista, supondo que as alienações e contradições internas quanto a gênero, patriarcado, sexualidade, criação de filhos possam ser resolvidas. Ou seja, buscar uma articulação entre cultura e questões familiares, de tal forma que as questões do antivalor, as coisas pudessem ser tratadas como antivalor. Finalmente, o antivalor sinaliza o potencial para o colapso na continuidade da circulação do capital. Ele prefigura como as tendências do capital à crise podem assumir diferentes formas de se deslocar de um momento, por exemplo, a produção, para outro, por exemplo, a realização. Esse insight é crucial. Infelizmente, ele é muitas vezes ignorado. As crises, diz Marx, ao contrário do que se costuma pensar, não significam necessariamente o fim do capitalismo, mas preparam o terreno para a sua renovação. É aqui que fica mais evidente o papel dialético do antivalor na reprodução do capital.